A situação na Ásia Ocidental, considerando o conflito entre os Estados Unidos e o Irã, soubemos que Steve Witkoff está em Israel, conversando com israelenses sobre as negociações. O que Israel está pedindo? Quais são os principais pontos do lado israelense? E como seria possível chegar a um acordo, levando em conta o ponto de vista israelense, para alcançar um entendimento entre os Estados Unidos e o Irã? Bem, antes de tudo, não acho que a visão israelense, por assim dizer, deva entrar em qualquer negociação. Acho que o que aconteceu em junho passado, quando estavam ocorrendo negociações em Omã e o Irã, negociava de boa fé para tentar reduzir as tensões e chegar a algum tipo de acordo amigável com os Estados Unidos, tinha como objetivo apaziguar os israelenses. O que os israelenses fizeram, porém, foi usar isso como uma oportunidade para lançar um ataque surpresa contra o Irã. Não apenas um ataque surpresa, mas uma tentativa de eliminar seu governo e Lilanogranth, além de desestabilizar o país, Brian. Então, sabe, aquele ato descarado de guerra que eles realizaram absolutamente em parceria com os Estados Unidos. E sabe, eles gostam de fingir que existe esse jogo de policial bom e policial mau, essa encenação entre os Estados Unidos e Israel. É o mesmo tipo de policial bom e policial mau com a OTAN e a Ucrânia. Sabe, a Ucrânia tem permissão para atacar a Rússia. E a OTAN diz algo como bem. Ou os exércitos dizem, não fomos nós. Não fomos nós. É o Zelensky. Ele só está de cabeça quente. Desculpe ele ter tentado te assassinar, Vladimir Putin. E isso, sabe, atrapalha qualquer possível avanço nas negociações. É a mesma coisa que os Estados Unidos fingem que Israel é esse cão raivoso que eles mantêm na coleira e que não tem realmente controle total sobre Israel. Ouça, cada aspecto das Forças Armadas de Israel, cada aspecto é coordenado, assistido e facilitado pelos Estados Unidos, 100%. Então o que eu penso é o seguinte, bem, antes de tudo, os iranianos sabem disso, obviamente. Muito disso é apenas encenação para relações públicas, para geopolítica, para benefício de Washington. Agora, Steve Witkoff não é exatamente um diplomata. Ele não tem nenhum cargo oficial no Departamento de Estado dos Estados Unidos, nem na Casa Branca. Ele é um enviado especial, mas não foi confirmado pelo Senado. E se você observar o desempenho dele, já faz mais de 12 meses, pegue como exemplo a Ucrânia e Gaza. Fracassos absolutos, fracassos totais. Isso realmente não resultou em muita coisa. Sim, eles estão caminhando para algum tipo de acordo, talvez na Ucrânia, mas está demorando uma eternidade. E está cheio de problemas. Em Gaza é um desastre total. Witkoff e Kushner, o genro do presidente, basicamente traíram os palestinos para abrir caminho para, você sabe, algum tipo de resort 5 estrelas, uma comunidade planejada movida por IA para bilionários na faixa de Gaza, a ser construída sobre os corpos de centenas de milhares de palestinos nativos mortos. Então é disso que se trata realmente Steve Witkoff, das oportunidades econômicas e depois de fazer o que é certo para Israel. Ele não é um enviado dos Estados Unidos, ele é um ativo israelense, Steve Witkoff. He speaks at Israeli lobby functions. Ele fala em eventos do lobby israelense, jantares de gala, durante negociações. Ele tá lá, sabe, fazendo cena em Nova York, diante do lobby israelense, o que é simplesmente inaceitável se você está envolvido em algo sério. Então você sabe, Israel já deixou claras suas exigências a Washington. E agora, se os Estados Unidos quisessem se desviar um pouco, em outras palavras, se Donald Trump tiver certas necessidades políticas em que precise transmitir uma determinada percepção ao público americano, ao seu partido, ao lobby israelense no cenário interno, isso pode ser separado dos cálculos militares. Há relatos de que os Estados Unidos e Israel não estão 100% coordenados em termos de estratégia nesta rodada de escalada militar. Eu não sei. Não posso te dizer se acredito nisso ou não. O que eu acho é que para os Estados Unidos, Israel quer derrubar o governo iraniano. Ponto final.
E não só isso, eles querem dividir o Irã em regiões menores. Querem dar ao país o mesmo tratamento que deram à Síria, certo? É isso que Israel quer. Todo mundo sabe disso. Mas Israel não pode fazer nada sem envolver os Estados Unidos para fazer o trabalho pesado por eles. Essa é a diferença. Então, isso é um assunto a três. Não é uma questão entre os estadunidenses e os iranianos. É uma questão a três. Israel, os Eds e o Irã. E se os Estados Unidos ou Israel lançarem outra guerra de agressão não provocada contra o Irã, e se os iranianos retaliaram, isso não vai ser um assunto a três. Then it's not going to be a three-way affair. You're talking about 6, maybe 7 countries. Você está falando de 6, talvez 7 países que vão estar imediatamente envolvidos, diretamente envolvidos. E para os iranianos, eles já deixaram claro o que vai acontecer. O Irã está buscando a máxima dissuasão. Eles disseram, qualquer ataque contra nós será considerado um ataque de Israel e dos Estados Unidos. E nós nos reservamos o direito, nesse ponto, de atingir alvos norte-americanos na região, alvos militares, assim como Israel. Então, é muito complicado. Para os Estados Unidos, há muitos riscos a serem ponderados aqui em comparação com as recompensas, e eu não vejo nenhuma recompensa de curto prazo para os Estados Unidos. Esse é o problema. Não há ganho imediato. Portanto, os Estados Unidos estariam assumindo riscos enormes. Eles poderiam estar empregando uma quantidade massiva de força militar, mas sem obter nada em troca, nada tangível a curto prazo. Isso geralmente não é uma boa equação política, especialmente para um presidente de perfil transacional como Donald Trump. Então essa é uma das razões pelas quais estamos vendo essa pausa estratégica. E eu realmente não consigo imaginar, a menos que surja alguma arma milagrosa, ou um novo míssil THAAD avançado, ou o David's Sling 3.0, como Israel conseguiria se proteger de uma barragem sustentada de mísseis, salvas vindas da República Islâmica do Irã, da Guarda Revolucionária Iraniana. Simplesmente não vejo como, porque eles não usaram todos os recursos da última vez. E todos nós sabemos, Nima, que se aquilo tivesse continuado, se a guerra de 12 dias tivesse se tornado uma guerra de 24 dias, isso teria desestabilizado o governo Netanyahu. That would have destabilized the Netanyahu government. And not only that, it would have dealt such a E não apenas isso, teria sido um golpe terrível. Os danos em Israel já eram graves, inclusive em instalações militares dentro do país. Os iranianos causaram danos reais. Se isso tivesse continuado por 2 semanas, eu realmente acho que teríamos visto uma possível fragmentação da sociedade israelense, a própria continuidade da sociedade israelense. É por isso que os israelenses imploraram aos etazanuanas para intervir e lançar a Operação Martelo da Meia-Noite, essencialmente para colocar um fim ao conflito naquele momento, porque estava claro que o Irã tinha munição suficiente para continuar, e Israel não tinha como responder. O mesmo vale para os Estados Unidos. Por quanto tempo eles podem sustentar a criação de um guarda-chuva protetor em torno do Estado de Israel, especialmente Nima, se os sauditas tiverem fechado seu espaço aéreo ou se os iraquianos o tiverem oficialmente fechado? Então veja, ainda existem maneiras de atacar o Irã. Mas a equação de repente fica muito mais complexa nesse ponto, e muitos outros problemas podem surgir taticamente para os Estados Unidos. Então o que resta, e vou encerrar aqui, Nima, e podemos entrar em alguns detalhes sobre isso, é que isso não é uma desescalada por parte dos Estados Unidos. Não é. É uma pausa. Israel é claro sobre o que quer. Sabemos que o que Washington quer é o que Israel quer. Não há diferença entre eles. Portanto, vejo isso como uma pausa tática que o governo Trump vai tentar usar para criar algum tipo de vantagem tática. Mas a pergunta permanece: com qual objetivo? Apenas para travar uma guerra em nome de Israel? Porque é a única coisa que consigo ver. Os Estados Unidos não estão interessados em um acordo nuclear. Eles já tiveram um. Estão praticamente reconstruindo o JCPOA. Quero dizer, Moscou parece estar exatamente de volta ao ponto em que estava antes, com o acordo nuclear com o Irã, que Trump basicamente destruiu depois do primeiro ano de seu primeiro mandato.
e agora estão voltando a ele. Então, quero dizer, simplesmente insano para mim. Mas isso só mostra todo esse teatro vindo de Washington, fingindo que querem paz, fingindo que querem um acordo, não um tratado, mas um acordo. O que é um acordo? Um acordo pode ser mudado assim. Ninguém sabe o que é um acordo com Trump. Muda a cada 24 horas. Esse é o problema. It changes every 24 hours. That's the problem. Exatamente. Você sente isso quando está no Irã. Dá para ver que ninguém acreditaria que Steve Witkoff seria um negociador confiável, porque ele literalmente enganou os iranianos antes do ataque israelense ao Irã. Isso mesmo. É o pior caso envolvendo Witkoff, na minha opinião, nos últimos 12 meses, depois do caso de Gaza. Acho que esse foi um dos comportamentos mais devastadores por parte de Steve Witkoff. E quando você observa a situação aqui no Irã, eles dizem que ninguém na inteligência ou nas Forças Armadas está otimista quanto a qualquer resultado positivo das negociações. É por isso que eles estão totalmente preparados, 100% preparados, para defender o Irã. Eles disseram que se sentirem que os israelenses ou os americanos estão atacando o Irã, vão responder imediatamente. Eles não vão ter paciência com nenhum tipo de ataque. Por outro lado, sabemos que Donald Trump não está realmente interessado em guerras contínuas. Ele não está disposto. Na minha humilde opinião, acho que Donald Trump não quer gastar dinheiro com algo do qual não obtém nada. Ele não está se beneficiando de um conflito. Esse é o ponto-chave, na minha opinião, quando se trata de Trump e uma guerra com o Irã. Aprendemos com a grande mídia ocidental que os assessores de Trump lhe disseram que, se ele iniciar uma guerra contra o Irã, ela não será rápida. Seria uma longa e desgastante guerra de atrito que traria muita complexidade e muita munição para a região. Vai ser algo enorme se isso acontecer. E a região será, como o líder supremo do Irã mencionou, você sabe, uma guerra regional. Não será uma guerra apenas entre o Irã e os Estados Unidos ou Israel. Na sua opinião, até que ponto? Por outro lado, novamente, acredito que o ataque pode acontecer a qualquer momento. Como falamos, em 30 minutos, em 2 horas. Essa é a fragilidade da situação que, na minha opinião, os negociadores iranianos estão enfrentando. Até onde você acha que os Estados Unidos poderiam ir contra o Irã se decidirem atacar? Porque Netanyahu diz que se não conseguirmos alcançar nossas condições, se não pudermos impor nosso ponto de vista aos Estados Unidos, ao Irã ou a qualquer possível acordo entre as duas partes, então atacaremos o Irã unilateralmente. Como você vê todo esse caso, considerando os Estados Unidos e Israel? How do you see the whole case considering the US and Israel? Well, if Israel attacks Iran unilaterally. Bem, você sabe, se Israel atacar o Irã unilateralmente, isso vai, primeiro, se for um ataque convencional, provocar retaliação. Se for mais do que um ataque convencional, estamos falando de algo tático. Quero dizer, o simples fato de estarmos falando sobre isso já é um enorme problema. O fato de estarmos mencionando armas nucleares táticas ou até mesmo estratégicas termonucleares completas. O fato de isso estar entrando na equação, na conversa, é extremamente perturbador. É para isso que os Estados Unidos e as grandes potências deveriam servir, para dissuadir essa possibilidade. Isso também nos leva de volta a uma das questões fundamentais em tudo isso. Por quê? Por quê? Por quê? Sabe, 3 semanas atrás, Donald Trump disse: precisamos proteger os frágeis brotos democráticos que estão surgindo em Teherã, os manifestantes pacíficos. É por isso que estamos reunindo uma armada na costa do Golfo Pérsico, no Golfo de Omã, para proteger a democracia. Então é como se estivéssemos de volta a Samantha Power. Certo, voltamos a John Bolton, Samantha Power de novo, Obama e os neoconservadores. E então, 2 semanas depois, já não se trata mais de democracia, e sim do programa nuclear. O Irã não pode ter armas nucleares. Outro tweet raivoso desse presidente petulante. E eu pensei que você tivesse destruído o programa nuclear deles. Achei que tudo isso já tivesse sido resolvido em junho, Sr. Trump. Aparentemente não. Mr. Trump. Apparently not.
E agora, alguns dias depois, ele muda de rumo de novo. Não. São os mísseis balísticos. São os ICBMs. São os mísseis balísticos. Não podem ter mísseis. Eles não podem ter mísseis. O que mais eles não podem ter? É a liderança. Não. Agora é a liderança. Precisamos de uma mudança de regime. Precisamos fazer como com Maduro. Você tem que renunciar ou vamos matá-lo, ou provavelmente não vamos conseguir sequestrá-lo. E depois, o que vem a seguir? Então, todas essas coisas. Por quê? Nada disso é crível. Nada disso é crível de forma alguma. Então, se for sobre, vamos pegar apenas a questão nuclear, porque essa é uma em que todos poderiam ao menos se unir para encontrar uma solução, já que fizeram isso antes com o Plano de Ação Conjunto Global, o P5+1. JCPOA plan, the P5+1, okay? Let's just take that for a minute. Now, Ok, vamos considerar isso por um momento. Agora, eu me lembro, acho que foi há um ano, pouco mais de um ano, que publiquei meu plano de paz no X. Aconselhei o governo iraniano de que deveríamos fazer outro JCPOA. No entanto, como o primeiro fracassou e como já fomos atacados por Israel, o Irã ficaria muito feliz em assinar um novo JCPOA com Trump, com Moscou recebendo o urânio enriquecido por meio da Rosatom. Podemos fazer isso. No entanto, apenas sob uma condição. Israel deve se abrir a inspeções pela AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, e deve assinar um acordo de não proliferação como qualquer outro Estado nuclear. Porque não é justo, em nenhum nível, que os Estados Unidos possam bombardear e atacar uma nação soberana com base numa ameaça nuclear para a qual não há evidências de que o Irã possua ou esteja desenvolvendo uma arma nuclear. E eles têm permissão para fazer isso. E até mesmo o país que está pressionando os Estados Unidos a agir assim, o país que está se reservando o direito de atacar unilateralmente a República Islâmica do Irã, é o próprio que abriga um arsenal nuclear secreto de algo entre 70 e 300 ogivas. Então eles também deveriam estar abertos a inspeções, se a questão é cobrar o Irã e responsabilizar o regime. Pois bem, e quanto a Israel? Eles são, de longe, o maior agressor da região. E têm armas nucleares, mas ninguém pode saber ou ver. Então, na prática, Israel tem sido, e esse é o jogo que todo mundo que presta atenção já percebeu há muito tempo, por ter um arsenal nuclear não declarado, o único país do mundo a quem é permitido ter esse privilégio. Eles conseguem chantagear praticamente todos os países, incluindo os Estados Unidos da América. O livro The Samson Option, de Seymour Hersh, é apenas um exemplo de como essa chantagem nuclear pode se manifestar. Então, se a questão é justiça, reciprocidade, justiça internacional, criação de paz na região, é um tanto irônico que um país que está na Corte Internacional de Justiça por genocídio, abrigando um arsenal nuclear secreto, venha levantar o dedo, dar lições e apontar quem são as ameaças na Ásia Ocidental. Quer dizer, a essa altura, isso já deveria ter passado de uma piada. As escamas logo devem cair dos olhos dos europeus e de todo o resto. Acho que a Rússia e a China entendem melhor o jogo e estão jogando com muito cuidado. Acho que a Rússia fez um grande gesto. Putin basicamente disse: "Ei, estou aqui para ajudar. Vamos receber o urânio enriquecido em excesso, exatamente como estávamos durante o primeiro mandato de Trump, antes de ele destruir o JCPOA. Mas ele destruiu o JCPOA por ordens diretas do gabinete de Benjamin Netanyahu, que então filtra essas ordens por meio do lobby israelense. Depois, o presidente é pressionado por todos os congressistas e senadores. Um presidente que quer manter o governo funcionando por causa do déficit orçamentário e dos fechamentos do governo. Sempre há uma crise em Washington. O lobby israelense é muito habilidoso em aplicar pressão em situações como essa para conseguir o que quer, usando o Congresso e o Senado, dos quais eu diria que 70% são comprados e pagos pelo lobby. Mas, novamente, esse lobby basicamente só segue as orientações de Tel Aviv, do gabinete de Netanyahu. Então é isso que realmente está acontecendo, e muito do resto é apenas teatro.
Portanto, sim, isso definitivamente não é uma desescalada. Acho que o que os Estados Unidos precisam avaliar, Nima, não são apenas os ganhos mínimos que poderiam obter ao atacar o Irã, seja qual for o motivo que escolham para atacá-lo. É a possibilidade de ganhos negativos. Ganhos negativos, mesmo que eles gastem um enorme arsenal e tudo mais. E o outro problema é que os Estados Unidos têm tantos ativos navais estacionados na região. É extremamente perigoso. A última vez que isso aconteceu foi durante a guerra Irã-Iraque, perto do fim, entre 1987 e 1988, quando houve as guerras dos petroleiros, que foram um desastre total. Quer dizer, agora a situação na região é muito mais complicada, porque naquela época eram os Estados Unidos escoltando petroleiros do Kuwait. E é curioso que os Estados Unidos estivessem rebatizando todos os petroleiros naquela época, enquanto agora estão dando lições aos russos sobre rebatizar petroleiros. Mas os problemas eram enormes, era muito complicado. Até um navio de guerra dos Estados Unidos foi atingido por, acho que foi um míssil Exocet iraquiano, e 37 marinheiros americanos morreram. Os Estados Unidos também derrubaram um avião de passageiros iraniano, acho que era o voo 6665 ou algo assim, um incidente famoso que matou todos a bordo. Esse é o tipo de complicação que você vai enfrentar se, por exemplo, o Estreito de Hormuz for fechado. Não acho que o Irã vá minar o estreito, mas não é algo fora de questão. Os Estados Unidos provavelmente tentariam impedir o Irã de enviar petróleo para a China ou para a Ásia, ou então escoltariam seus aliados para permitir que o combustível deles saísse. Não acho que isso vai dar certo desta vez, porque o Irã está muito melhor equipado agora do que em 1987. Sabe, com mísseis antinavio, simplesmente não vai acontecer. Tudo isso precisa ser levado em conta pelos americanos. Eles não necessariamente terão um resultado muito bom. E, aliás, as imagens de um navio dos Estados Unidos fumegando e afundando, isso encerrou aquele conflito de forma abrupta. Também foi uma péssima imagem para Washington na época. Agora, imagine se isso acontecer de novo, e a pessoa que instigou tudo isso for Donald Trump. O preço político a pagar, ele já está despencando nas pesquisas. Quer dizer, a taxa de aprovação de Donald Trump está caindo tão rápido. Então, politicamente e internamente, nos Estados Unidos, com o fiasco do ICE, com seus números nas pesquisas desabando e com as eleições de meio de mandato se aproximando em novembro, não acho que ele possa se dar ao luxo de começar outra guerra. Especialmente quando ele fez campanha como, você sabe, o presidente da paz. Ele disse que não iria iniciar guerras, nem guerras de mudança de regime. E agora está aqui, não apenas começando uma guerra, mas potencialmente iniciando uma guerra regional que poderia muito facilmente se transformar em uma conflagração global. Muito, muito facilmente. E tudo está em jogo neste momento. Então, sabe, eu acho que eles pensaram, Nima, que poderiam maximizar os tumultos e desestabilizar a polícia, a sociedade e o governo iranianos o suficiente para depois intervir com uma certa quantidade de força militar e criar mais caos, e que, de alguma forma, isso encorajaria algum tipo de levante. Mas não deu certo. Claramente não deu certo para os israelenses e os americanos. E eles basicamente tiveram que, sabe, se retirar daquela situação. Acho que eles realmente acreditavam que poderiam fazer uma operação de mudança de regime, de baixo custo e baixo risco. Talvez estivessem se sentindo um pouco confiantes demais depois da Venezuela, achando que poderiam realizar mais outro golpe de mestre. Mas não aconteceu. Então isso nos deixa com a situação atual, que é um grande impasse. E novamente, Nima, não se trata apenas, não estamos falando apenas do Irã, dos Estados Unidos e de Israel. Estamos falando do Iraque. Estamos falando da Arábia Saudita. Estamos falando do Bahrein. Estamos falando da Jordânia. Estamos falando da Turquia. Estamos falando dos Emirados Árabes Unidos, os Emirados.
Estamos falando do Iêmen. Não há como a Arábia Saudita travar uma guerra em duas frentes contra o Iêmen e o Irã. Seria um desastre, e a Arábia Saudita sabe que vai perder. Nesse ponto, eles poderiam se despedir de suas refinarias de petróleo. Os Emirados Árabes Unidos também pagariam um preço altíssimo. É por isso que os árabes do Golfo estão posicionando suas declarações com muito cuidado sobre isso. Eles não querem ser vistos como facilitadores de uma guerra de agressão contra o Irã. Então, você sabe, essa é uma situação muito complexa, muito complicada.